Olá, querida amada do Abba Pai. Seja bem-vinda a mais um episódio do estudo bíblico Amada do Abba Pai. E hoje nós estudaremos o capítulo 10, Sou da Realeza. Não se esqueça desta verdade. Você é uma princesa. Entenda a sua posição. Não deixe que as situações e circunstâncias te façam pensar que você é menos que isto. Uau! Que citação poderosa! Não esqueça dessa verdade. Muitas vezes, diante das dificuldades, das lutas, das provações, nós esquecemos da verdade de quem nós somos. 1 João capítulo 3, verso 1 diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E contra fatos não há argumento. Eu amo essa passagem, pois contra fatos não há argumento. Nós somos filhas de Deus. E essa verdade precisa ser impregnada em nosso ser. Não é uma utopia, não é uma história de ficção, não. Nós somos filhas de Deus. Romanos, no capítulo 8, verso 17, diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Uau! Que versículo, que texto bíblico poderoso! Se somos filhas, então nós somos herdeira. Você, minha querida, faz parte da realeza. Você é uma alteza. Você carrega no seu DNA espiritual o sangue da realeza de Jesus Cristo. Pois Jesus é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. No seu DNA espiritual está o sangue nobre, o sangue do Rei dos Reis está sobre a sua vida. Eu amo esse texto de Romanos capítulo 8, quando Paulo ele diz que se nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, nós também seremos participantes de sua glória. Isso não é maravilhoso? Se hoje nós participamos dos sofrimentos de Cristo, nós renunciamos os prazeres do mundo, renunciamos a nossa carne, lutamos para servir ao Senhor, estamos na presença dEle apesar de nossas falhas, de nossas fraquezas, lutamos para não negar o nome dEle, somos participantes do sofrimento de Cristo, pois nós o servimos e abrimos mão de tudo para continuar servindo. Se nós somos participantes do sofrimento de Cristo, nós também seremos participantes da sua glória. Você vai participar da glória, você vai participar de tudo aquilo que Jesus foi nos preparar. O Senhor Jesus, ele disse lá no livro de João: Eu vou para a casa do meu Pai. E lá eu vou preparar uma morada para você. Neste exato momento, Jesus está diante do Abba Pai, preparando todos os detalhes para receber você, que é princesa do Senhor. Porque se você é filha, se você é herdeira, se você vai herdar o reino de glória, então você é uma alteza. Quando Jesus foi lá no mercado de Satanás, nos trouxe de volta para a casa do Abba Pai, tivemos a nossa identidade ressignificada. E agora temos um título, e o título é de princesa, de alteza. Agora você é membro da família.
família real. Você consegue acreditar nesta verdade? Você consegue acreditar que agora você não é mais qualquer uma pessoa, você não é mais alguém que está nas margens da sociedade, desprezada, rejeitada. Não, agora você é uma princesa. E como princesa você deve tomar posse desse título. Você deve tomar posse de quem você é. Se somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você já pensou o que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas? Como diz lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, verso 28, Deus transforma as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É isso mesmo, Deus foi lá, me resgatou a você. Pessoas que éramos desprezíveis, éramos consideradas como coisas vis deste mundo. E Deus vai lá, nos resgata pela sua infinita bondade, graça e misericórdia e nos faz princesas na sua presença. E quando eu penso nessa mudança que Deus faz em nossas vidas, quando Ele nos tira do monturo, como diz o texto bíblico lá no livro de Samuel, que Deus nos tira do monturo e nos coloca assentados entre os príncipes. 1 Samuel capítulo 2, verso 8 diz: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. É isso que o nosso Deus faz. Ele nos levanta do pó, do lixo que nós estávamos, do lixo de pecado, da lama de pecado, do lixo emocional. Ele nos levanta do monturo, Ele nos ergue, Ele nos exalta na sua presença e Ele nos faz assentar entre os príncipes da casa do Senhor. Deus, Ele tirou você de onde você estava, do monturo que você estava, físico, mental, emocional, espiritual. E agora Ele te faz assentar entre as princesas, entre os príncipes da casa do Senhor. E isso me faz lembrar da história de Raabe. Se você conhece a história, Raabe, ela era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. Raabe, ela morava sobre os muros de Jericó. E ali ela atendia os homens. Ela vendia o seu corpo. Ela vivia uma vida promíscua, imoral e leviana. Mas quando Josué mandou alguns espias para verificar a cidade de Jericó, esses espias chegaram até aonde Raabe atendia, numa taberna, num bar, enfim. E ali Raabe escondeu os espias, fez uma aliança com os espias, dizendo aos espias que ela iria os guardar, os proteger dos soldados de Jericó, porém eles precisavam assegurar que o exército de Israel, o exército do povo de Deus, não iria destruir a sua casa. Raabe já havia ouvido falar dos grandes feitos do Senhor e todos em Jericó estavam atemorizados, pois sabiam que Deus iria entregar Jericó nas mãos do seu povo. E Raabe então faz uma aliança com os espias e ela diz: olha, se vocês preservarem a minha casa, guardarem a minha casa, livrarem a minha casa da destruição, eu irei proteger vocês dos soldados. E ali foi feito um acordo. E quando Josué chegou com os soldados para destruir, para invadir Jericó, havia lá naquele lugar
um pedaço de escarlate, simbolizando que aquela casa não poderia ser tocada, que aquela casa era a casa de Raabe, a prostituta. Sim, Raabe carregava um rótulo. Ela tinha um rótulo de prostituta. Mas mesmo no lixo imoral que ela estava, no monturo que ela estava, ela desejava mudar de vida. Ela desejava conhecer esse Deus tremendo, esse Deus que ela havia ouvido falar. E então Raabe, com ousadia, Raabe deixou para trás toda a vida promíscua, leviana e imoral. Raabe, então, ela e a sua família são preservadas, são retiradas de Jericó antes da invasão e da destruição. Eu penso que Raabe olha para trás quando Josué entrou com os soldados, e eu penso que Raabe olhou para trás e pensou: agora eu vou começar uma nova vida. Eu vou deixar para trás toda a minha vergonha, a minha humilhação, o meu desprezo, tudo aquilo que eu passei por anos a fio vendendo o meu corpo. Eu vou deixar tudo para trás. E agora eu vou começar uma nova história. Tudo se fazia diante dela, tudo se fazia novo diante dela. Uma nova fé, um novo Deus, uma nova vida. Raabe saiu de Jericó como prostituta, uma mulher de vida fácil, mas Deus a transformou em uma alteza. Raabe, quando saiu de Jericó e se juntou ao povo de Deus, ela se tornou uma mulher da realeza. Uau, isso é poderoso. Muitos não conhecem essa parte da história. Muitas pessoas não sabem que Raabe, aquela prostituta que vendia o seu corpo, ela casou com Salmão, que era filho de Judá, um dos príncipes do povo de Deus. Raabe agora se tornou membro da família real de Israel. Aquela mulher que ninguém dava nada por ela. Aquela mulher que era desprezível diante de outras mulheres. Aquela mulher que carregava um senso de culpa, de sujeira, de imundícia. Aquela mulher foi ressignificada. De prostituta, ela se tornou uma princesa. Deus fez de Raabe uma princesa. Uau, isso é poderoso. Talvez você não consiga acreditar nisso, mas é o que a palavra do Senhor Deus diz. É o que a palavra do Senhor diz. As decisões de Raabe a tornaram uma mulher de honra. A sua decisão de servir a Jesus, de renunciar ao mundo, os prazeres deste mundo, os manjares deste mundo, te faz uma mulher de honra. Por isso, não abra mão da sua herança, da sua posição, minha querida. Você é da realeza, você é alteza, você é uma princesa. Você consegue acreditar nesta verdade, na verdade de Deus a seu respeito, que hoje você é uma princesa independente do seu passado? Você consegue acreditar que a graça maravilhosa de Deus te alcançou e agora as coisas velhas se passaram e você faz parte da realeza? Deus, ele tirou Raabe do pó, do chão da humilhação, e a fez assentar entre os príncipes do seu povo. É isso que Deus fez com Raabe. É isso que Deus fez, mas não ficou só por aí. Ela não casou apenas com Salmão, como diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, versos 10 e 11. Não ficou só por aí, porque Deus tinha muito mais para Raabe.
Raabe, ao entrar para a família de Judá, Raabe se tornou uma das ancestrais diretas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher tão discriminada, desvalorizada, às margens da sociedade, mal vista, esta mulher foi alcançada e ela se tornou uma das ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o nome de Raabe está lá em Mateus, na genealogia do nosso Senhor Jesus. É isso que Jesus faz. Minha amiga, minha irmã, se vê como Cristo te vê. Aceite aquilo que Ele fez na sua vida. Deus, Ele te tirou do monturo, da imoralidade para te fazer uma princesa, uma mulher de honra. Quem sabe você não consegue se ver como uma princesa. Eu compartilho aqui no livro um testemunho de uma época da minha vida que eu não me via como princesa. Eu me via mais como uma gata borralheira do que uma princesa. Um tempo de escassez, de provação, de muita necessidade financeira. Eu e a minha família estávamos morando numa cidade e a gente estava passando por muitas dificuldades naquele lugar. E de repente chega uma irmã na minha casa, de fora, de outra cidade. Deus começa a usar aquela mulher de forma muito gloriosa. E Deus diz: olha, eu vou levar vocês de volta para Cuiabá. Vocês vão voltar para aquela cidade. Nós não tínhamos combustível no carro, nem sequer para ir para a igreja. No nosso bairro a gente ia de a pé. Nós não tínhamos combustível nem sequer para ir para a igreja. E Deus então fala: você vai voltar para a sua cidade. Eu achei aquilo impossível. Naquela época foram acabando os calçados, as roupas, os meninos foram crescendo e foi acabando, sabe? Foi um momento de muita prova. E enquanto Deus usava aquela mulher, aquela irmã, aquela mulher de Deus, eu questionava: mas Senhor, será? De repente, o Senhor disse: eu vou levar vocês de volta para o mesmo lugar que vocês estavam. E quando o Senhor falou isso, em pensamento eu questionei com Deus e eu disse: Deus, mas naquele lugar não. Porque a igreja que eu congregava antes de ir para aquela cidade era uma igreja de classe média. As mulheres andavam muito bem vestidas, os filhos delas andavam muito bem vestidos e eu também andava muito bem vestida naquela igreja, só usava roupa de marcas. E Deus me levou para aquele deserto, para aquele lugar, para trabalhar justamente isso na minha vida. A dependência dele. E eu disse: não, Senhor, para aquela igreja não, para aquele lugar não, Senhor. Todo mundo lá me conhece. E eu saí tão bem daqui, agora eu vou voltar nessa situação. E de repente Deus usa aquela irmã e diz: você andará como princesa naquele lugar. Eu vou te calçar, eu vou te vestir. E quando Deus usou aquela irmã dizendo tais palavras, eu não conseguia me ver como princesa. Eu me via mais como uma gata borralheira, falida, sem dinheiro. A última sandália que tinha sobrado tinha estragado e eu estava até sem calçados naquele dia. E o Senhor dizendo ali que eu andaria como princesa, ainda que eu não me via como uma princesa. Todavia eu acreditei no que Deus estava dizendo. Eu fechei os meus olhos e eu disse: Senhor, eu não me vejo como princesa, mas se tu estás dizendo, se o Senhor está falando que eu sou uma princesa, então eu sou uma princesa. Aleluia. Você precisa acreditar no que Deus diz a seu respeito, minha irmã. Voltemos como o Senhor falou. Deus abriu as portas e quando eu cheguei de volta na minha cidade natal, Deus restituiu tudo aquilo que nós havíamos perdido. E um dia eu estava passando uma roupa para ir para o culto, uma roupa linda que eu havia ganhado de uma irmã que ela havia comprado num dos shoppings mais caros. Enquanto eu
passava aquela roupa, o Senhor trouxe ao meu coração a memória e disse: filha, eu não falei que você iria andar como uma princesa na minha casa? Eu tenho provido todas as coisas para que você ande como uma princesa. Minha irmã, acredite no que Deus diz a seu respeito. Ele vai prover tudo para que você ande como uma princesa. Mas não apenas isso, para que você seja uma princesa. Porque é isto que você é. Você é filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é filha, você é herdeira, você é princesa. Um beijo, fique na paz, até o próximo episódio.